espero que você tenha assistido as aulas que eu deixei no vídeo anterior. Senão vai ficar muito ruim para você. Vou deixar hoje, né? Vou fazer hoje agora, a gente vai começar agora uma aula de introdução à sintaxe, certo? É uma aula introdutória, uma aula que a gente vai começar a estudar sintaxe. É aqui que a gente começa a analisar período simples, período composto, sujeito, predicado, objeto direto. Isso tudo começa agora, certo? Então, muita atenção na aula de hoje. Ela é extremamente importante para as próximas aulas, ok? Então, bora lá pro slide. Então, vamos lá, rapaziada. Vamos lá pro nosso slide para a aula de hoje. Introdução à sintaxe. Então, galera, sintaxe, ela vai estudar basicamente a relação das palavras, ou melhor, a relação dos termos dentro de uma frase, de uma oração, de um período, certo? É muito importante que, para ter chegado nessa aula, você lembre ou você já tenha noção dos conceitos de classes de palavras, certo? Porque lá no estudo de morfologia, você aprendeu que as palavras elas se classificam em 10 tipos diferentes, né? Em 10 classes diferentes. Aqui em sintaxe a gente já vai começar a organizar essas palavras em frases, orações e períodos, certo? Então, para dar início ao nosso estudo de sintaxe, a gente vai discutir hoje o conceito de frase, de oração e de período, certo? Então vamos embora. Frase. Frase nada mais é do que um enunciado que possui sentido completo, certo? Vou botar aqui alguns exemplos. Preciso de atenção, certo? Você vê que aqui eu tenho um enunciado e é um enunciado que faz sentido, certo? Ele passa uma mensagem, tudo bem? Ele se comunica. E eu tenho um outro enunciado aqui que é atenção, certo? Então, repare, quando eu falo que é um enunciado que possui sentido completo, ele pode ter ou não uma palavra ou mais. Por exemplo, eu não preciso obrigatoriamente ter mais de uma palavra para ter uma frase, como a gente viu aqui no segundo exemplo, certo? Então, eu posso ter frases com uma ou mais palavras. A única exigência para que eu considere um enunciado uma frase é que ela tenha sentido completo. Tudo bem? Então, vamos lá. Além disso, a gente pode perceber o seguinte. No primeiro exemplo aqui, na primeira frase, eu tenho a presença de um verbo, certo? Enquanto no segundo, eu não tenho. Lembrando, a gente aprendeu o que é verbo nas aulas de morfologia, tudo bem? Quando a gente começou a discutir lá as classificações de palavras, a gente viu que tem uma classe de palavras chamada verbos, certo? E que os verbos são palavras que expressam ações ou estados. Então vamos lá. Eu tenho aqui outro exemplo, a palavra calma. Escutei errado, não é cama, é calma. Deixa eu corrigir aqui rapidamente. Calma. Certo, calma. Vamos lá. Calma. E que lindo. Então, eu tenho aqui mais 2 exemplos de frases que têm sentido completo, mas não tem verbo. Então, eu coloquei aqui 4 exemplos de frase. 4 exemplos de frase. A primeira com verbo e mais de uma palavra. A segunda e terceira com apenas uma palavra e sem verbo. E a última com 2 palavras e ainda assim sem verbo também. Lembrando, única exigência para ser considerado frase, precisa ter sentido. Tudo bem? Precisa ser um enunciado que tenha sentido. Então vamos lá para os tipos de frase. Nós vimos que frase é um enunciado com sentido. Não vou ficar batendo nessa tecla o tempo todo, que é a única coisa importante de fato que você precisa entender sobre a frase. A frase ela pode se dividir em 2 tipos. As frases com verbo, que são as frases verbais, e as frases que não têm verbo, que são as frases nominais. Tudo bem? Frase verbal é um enunciado sentido que contém verbo.
Então eu tenho dois exemplos aqui. Tivemos uma longa conversa, eu tenho o verbo tivemos. E tenho esta casa tem dono, eu tenho o verbo tem. Certo? Enunciado completo com sentido. Enunciado completo com sentido. Na presença de um verbo. Ok? Frase nominal é a frase sem verbo. Basicamente. Que conversa longa, propriedade privada. Então eu tenho aqui um enunciado completo, com sentido, sem verbo. Tá bom? Então a gente viu o que é uma frase e a gente viu que existem dois tipos de frase. Frase verbal e frase nominal. Tudo bem? No estudo de sintaxe, nós vamos nos dedicar exclusivamente às frases verbais. Tá bom? No estudo de sintaxe, nós vamos nos dedicar exclusivamente ao estudo das frases verbais, tudo bem? As frases verbais nós podemos chamá-las de orações, tudo bem? Frases verbais também podemos chamá-las de orações. O que são orações? Todo enunciado significativo, ou seja, o que é um enunciado significativo? É uma frase que se organiza necessariamente em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Lembrando, nós vimos o conceito de frase. Frase é um enunciado completo, com sentido. Tudo bem? E agora a gente pega o conceito de oração e a gente vê que é um enunciado com sentido que se organiza em torno de um verbo. Logo, oração é uma frase com verbo. Tudo bem? Ou uma locução verbal. Só relembrando que é uma locução verbal. Locução verbal é quando eu tenho dois verbos que juntos têm o valor de um apenas. Certo? Então vamos lá para aqui para alguns exemplos. Depois a gente vai se aprofundar melhor nessa questão da locução verbal, tá? Hoje é só para a gente dar uma clareada na diferença de frase, oração e período e também para a gente começar o nosso estudo de sintaxe. Então vamos lá, exemplos. Lucas chutou a bola. Eu tenho uma frase, tenho um verbo, logo estou diante de uma oração. O dia está lindo. Tem uma frase, tem um verbo, logo estou diante de uma oração. Eu estou organizando meus exercícios. Tenho uma frase, certo? Tenho aqui uma locução verbal, que é um verbo auxiliar mais um verbo em sua forma nominal. Tudo bem? Nós vamos nos aprofundar nesse conceito mais à frente. E embaixo também, ó, eu tinha feito tudo com antecedência. Mais uma vez, eu tenho aqui uma frase, uma locução verbal, que é um verbo auxiliar mais um verbo em sua forma nominal, formando assim uma oração. Ok? Então, frase enunciada com sentido completo, oração, uma frase com verbo. Período. O que é um período? Período é uma frase que se organiza com uma ou mais orações. Por exemplo, eu posso ter um período chamado período simples, que é um período onde eu tenho uma oração só. Por exemplo, eu tenho aqui a oração eu sou sincero. É uma frase? Sim, tem sentido completo. É uma oração? Sim, é uma frase com um verbo. É um período? Sim, iniciou ali da letra maiúscula até o ponto final. É um enunciado. Certo? Então o período ele vai basicamente da letra maiúscula até o ponto final, ou ponto de exclamação, interrogação, dependendo aí se for uma frase exclamativa, uma frase interrogativa ou uma frase declarativa. Mas isso daí não é relevante para o momento. Então, o importante é você saber que o período é uma frase que se organiza com uma ou mais orações, certo? Se ela se organizar com uma oração apenas, eu tenho um período simples. Eu sou sincero, preciso de sua ajuda, ok? Então eu tenho aqui frases com sentidos completos, tenho orações, pois possuem verbos, e tenho um período simples, pois é uma frase com uma oração apenas. Já o período composto, ele vai conter duas ou mais orações. Fui à escola e busquei minha mochila. Fui à escola e busquei minha mochila. Eu estou diante de um período de letra maiúscula até ponto final. Ok?
tem o verbo fui, tem o verbo busquei dentro desse mesmo período. Logo, estou diante de um período composto, certo? Ela disse que gosta de mim. Ela disse, tem uma oração aqui, que gosta de mim, tem outra oração também, certo? Logo, estou diante de um período composto. João joga bola como o pai. Aqui. Por que eu coloquei essa oração aqui? Essa frase, na verdade, como período composto. Isso aqui a gente vai ver quando a gente for analisar o período composto, a análise do período composto, tá? Que é lá na frente. Mas eu já coloquei ela aqui para dar um spoiler, porque esse tipo de construção aqui é comum cair em prova. Porque aqui um verbo está subentendido. O verbo da segunda oração está subentendido, está oculto. Preste atenção. João joga bola como o pai joga. Então eu tenho aqui uma oração também. Eu tenho um período composto por duas orações também. Tá bom? Mas isso aqui a gente vai estudar quando formos analisar o período composto. Nosso estudo de sintaxe começa apenas estudando os períodos simples. Tudo bem? Quando a gente esgotar o período simples, a gente passa para o período composto. Ok? Então, resumão aqui. Frase é um enunciado com sentido. Ponto. Oração é uma frase, logo é um enunciado com sentido, que possui verbo. Período é uma frase, ou seja, é um enunciado com sentido, que contém uma oração, ou seja, que contenha um verbo, ou mais. Certo? Ou mais. Então, se eu tiver uma frase com um verbo só, eu tenho um período simples. Se eu tiver uma frase com dois ou mais verbos, eu tenho um período composto. Tudo bem? Então, pessoal, basicamente é isso. É uma aula introdutória mesmo para a gente começar o nosso estudo de sintaxe. E na próxima aula a gente começa a destrinchar o período simples, começa a entender como que os elementos, como que os termos eles vão se comportar dentro de um período simples. Tá certo? Então, muito obrigado, um abraço e até a próxima aula.